Salve nação, saudações rubro-negras! Cara, o Flamengo perdeu um caminhão de gol, o Davi Luiz perdeu o pênalti e teve bolas na trave, o Flamengo merecia sair com a vitória, cara. Por que o Davi Luiz pegou a bola e falou, vou bater o pênalti? Sendo que a gente tinha Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e justamente o zagueiro quer bater o pênalti. Errado isso daí, cara, tá errado. Vamos lá então, vou trazer aqui para vocês o pós-jogo do programa Sport Center da ESPN Brasil, analisando o que foi esse empate. Mengão atacou demais, galera, foram 25 finalizações do Flamengo e o goleiro Everson, de novo esse goleiro, hein? Bom goleiro, salvou o Galo de novo. Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Agora fã do esporte, o Sport Center chega com um pós-jogo do Brasileirão, uma edição rápida, né, da final da Copa do Brasil. Flamengo e Galo empataram 0-0 no Maracanã, já tá na tela o Everson, os melhores momentos. O Everson pegou o pênalti do Davi Luiz no primeiro tempo, aliás, ele pegou isso e muito mais. Eu tô ao lado do Gustavo Zupac. Que jogo, o 0-0 não combina com o que foi o jogo, mas o futebol tem dessas. Boa noite, Zupa. Boa noite, Mota, boa noite, fã de esportes. É isso, o jogo não era para 0-0, o jogo merecia muitos gols, o jogo não era para o empate, o jogo merecia um vencedor, e esse vencedor deveria ser o Flamengo. Mas faltou combinar com esse rapaz que veste amarelo, porque o Everson pegou muito... E que não é o juiz, né? E que não é o juiz, exato, que veste todo, está todo de amarelo. Porque o Everson pegou muito. O Flamengo fez um bom jogo, na reta final o Flamengo cansou, e nesse cansar do Flamengo, o Galo passou a criar chances e passou a finalizar. A gente vai ver daqui a pouco estatísticas e tal, mas já de largada... Foram 41 finalizações no jogo, 41. O Flamengo bateu 25 vezes para gol, várias delas com real possibilidade de abrir o marcador. A gente vê aí a principal delas, o penal que o Davi Luiz bateu, o pênalti sofrido pelo Wesley, cometido pelo Lianco e que o Everson defendeu. Então, assim, um Flamengo muito mexido pelas convocações... e por algumas escolhas do próprio Felipe Luiz, por exemplo, o Léo Pereira no banco, o Gabigol não pôde ser escalado, etc e tal. Mas mesmo com as mexidas, o Flamengo com uma dinâmica muito forte que gerou muito desconforto para o Atlético na saída de bola, que marcou pressão muito bem, recuperou muita bola. O Flamengo fez um belíssimo jogo, era para ter vencido com algum conforto, mas o Everson fechou o gol e no final o Galo ainda teve chance para vencer. Então, assim... belíssimo de um 0-0. Injusto 0-0, porém belíssimo no Maracanã. Temos bastante coisa para falar aqui. A expectativa também para as entrevistas, né? Por exemplo, a do Felipe Luiz. A maior expectativa do dia é a coletiva do Felipe Luiz. A gente tá vendo os melhores momentos e aí é curioso, porque você fez a descrição do jogo de um Flamengo que foi dominante, mas de um Galo que teve muitas finalizações na parte final do jogo, a gente tá vendo algumas dessas. Me lembrou muito aquela luta de boxe que um domina e o outro aguenta os golpes. Quando dá o round 8, ele fala, agora eu vou pra cima porque cansou. O meu adversário cansou de bater. O Tyson cansou. Foi um pouco isso? Foi um pouco isso, mas assim... eu não acho que tenha sido estratégia do boxeador segurar nas cordas. Não acho, por exemplo, o Galo não se defendeu bem. O Everson defendeu bem. O Galo não jogou bem durante uma parte esmagadora da partida. E eu acho que a atuação do Galo durante os 90 minutos, mais uma vez, foi aquém do esperado. E no que diz respeito ao que o atleticano está mais interessado, que é o dia 30, que é a final contra o Botafogo, gera preocupação. Então, assim, se a gente pegar o nível de futebol que o Atlético Mineiro praticou nos últimos 3 jogos contra o Flamengo, as 2 finais e o jogo de hoje, preocupa para o jogo contra o Botafogo. Se o Galo jogar o que jogou hoje contra o Botafogo, o Galo não vence o jogo. O Galo tem que jogar mais e melhor. Ele pode, mas não está jogando. Ainda assim, conseguiu não sofrer o gol e teve chance, né? O Galo terminou o jogo com 16 finalizações. 2 no primeiro tempo, 14 no segundo tempo. Cara, no começo até os 15 minutos do segundo tempo, tava 19 finalizações para o Flamengo e 3 para o Galo. Depois o Flamengo cansou e eles começaram a finalizar mais, né?
Essas 14, a grande parte delas, depois que o Flamengo diminuiu um pouco o seu ritmo, o que é natural. O Flamengo de um ritmo muito forte, mas não conseguiu fazer o gol. Tá aí uma das primeiras chances, essa é a do Matheus Gonçalves e que o Everson pegou. Esse começo do jogo teve bastante coisa de situação de gol e tudo mais para o Flamengo. A gente já vai mostrar os momentos, as imagens que envolvem o Gabigol no Maracanã. A gente já vai, mas antes, só mais uma para você, Zupa, desse começo de jogo, que é: o Flamengo vem, entre aspas, de uma ressaca. Bem. É um jogo avulso que poderia não valer nada, muitos jogadores titulares fora. Te surpreendeu o volume do Flamengo nesse sentido? Surpreendeu positivamente. O Flamengo jogou bem. O Felipe fez uma mudança, dados os problemas todos que ele tinha para escalar o time, ele fez uma mudança tática. Ele espelhou o Atlético Mineiro, ele veio com 3 zagueiros, sendo um dos zagueiros o Alexandro, né? Então, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Alexandro como lateral esquerdo. Com isso, o que é que ele gerou? Gerou 2 efeitos cascata na equipe. O primeiro deles, muita liberdade para os alas. Para o Wesley na direita, que fez mais um jogo muito bom. Aliás, a gente tem que falar, que fase boa, que momento bom, que evolução do Wesley. Um amadurecimento como lateral, hoje como um ala pela direita, muito forte no apoio, muito bem pelo Flamengo. E do outro lado, o Ayrton Lucas. O lado direito do Flamengo jogou muito mais do que o lado esquerdo. Qual foi a outra consequência dessa mudança de escalação? Com 3 zagueiros e 2 alas. O papel do Michael. O Michael, ele é um ponta. Mas como o Flamengo hoje jogou com alas, o Michel jogou por dentro, como uma dupla de ataque junto com o Bruno Henrique. Sim. E o Michel é um cara de muita movimentação, né? Então jogou como meia armador o Matheus Gonçalves. E à frente dele, Bruno Henrique e Michel. Todos muito próximos. E são todos jogadores muito leves, de muita leveza, de muita velocidade e de muita movimentação. Então foi um Flamengo que se movimentou no ataque o tempo inteiro, ninguém guardando muita posição. E isso gerou um tormento para a zaga do Galo, para a linha defensiva do Galo, encaixar essa marcação. O Galo teve muita dificuldade para achar o Flamengo na marcação. E o Flamengo também teve de grande virtude no jogo de hoje, como eu falei no início, a pressão na posse de bola do Galo. O Flamengo gerou muito desconforto para o Galo sair jogando. Então, assim, o Felipe espelhou o time, a resposta foi positiva, mesmo com os desfalques, o Flamengo teve um ritmo, uma intensidade de jogo muito forte e, através dessa intensidade, gerou várias oportunidades para abrir o placar. Mas não conseguiu, porque, como falamos, o Everson, mais uma vez, aliás, viveu uma noite iluminada. Se a gente pegar do jogo de domingo, da final, para hoje, o Everson impediu uns 12 gols do Flamengo. Impressionante, tanto no segundo jogo da final, como no jogo de hoje, como trabalhou o goleiro do Galo. Já a gente vai falar, inclusive, mais sobre o goleiro do Galo, que foi realmente uma atuação daquelas que a gente vai lembrar depois, né? A gente viu o Everson num combo de jogos, como disse o Pac, já o segundo jogo da final ele já foi impressionante. Vamos colocar, inclusive, os números da partida para a gente entender esse volume de finalizações no fim do... Porque, assim, quem chegou agora e bate o olho, imagina um jogo feito na trocação, né? Porque a gente tem ali na terceira linha finalizações 25-16, a posse de bola 54-46, ali passes certos para cada lado, finalizações 25-16 e certas 6-2. Grande chance 5-2. Gols esperados, aí é uma diferença importante, porque 2,08 a 0,84. E aí, essa tela registra um todo, tem uma história que a gente está contando, mas teve um momento que de finalizações que eu me lembro estava 14-2. Então, chegou um momento que você falou, caramba. Até os 15 do segundo tempo, era essa a conversa. O Galo não conseguia sair. O Paulinho foi preservado, o Paulinho tem ficado fora, tem ficado no banco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, claro que pensando nas finais das Copas, a da Copa do Brasil já foi, resta da Libertadores. Então o Bernard, que voltou de lesão no jogo do Galo contra o Goianiense, antes da segunda final, Bernard titular, por trás de Hulk e Daverson à frente, Rubens como ala pela esquerda, o Saravia como zagueiro, porque Alonso e Arana estão nas seleções. Mas foi um Galo que teve muita dificuldade para criar, para jogar, o Scarpa pouco acionado. Então até, assim, durante pelo menos 2/3 do jogo, foi um jogo de ataque contra a defesa. E o Galo com muita dificuldade. Só na reta final mesmo que o Galo conseguiu sair. Então, assim, em termos de observação do Milito para a final, assim, acho que hoje ele sai mais com dor de cabeça do que propriamente com boas respostas. Os números, em algum momento, mostraram um volume de trocação, mas a gente viu um Flamengo bem superior, e esse é o lance do pênalti.
O Lianco, ele tropeça. O Lianco não quer fazer o pênalti, mas ele tropeça. E no tropeçar, ele cai em cima do Wesley e comete o pênalti que o Davi desperdiça. O que você achou da escolha, né? O Davi Luiz, a gente sabe que esse é um time bastante mexido, então não dá pra falar. Um cara que costuma bater pênalti, estava na arquibancada, a gente já vai falar sobre ele, que é o Gabigol. Bateu mal o Davi Luiz. Bateu mal, assim, o Davi vem de um momento de confiança. Depois do gol de falta que ele fez contra o Cruzeiro, um gol de muita esperteza lá na Arena Independência. E a partir dali ele sentiu confiança e aí teve o pênalti. O Flamengo está sem Gerson, sem Arrascaeta, Pedro machucado, sem o Gabigol. O Bruno Henrique era o capitão, mas o Davi se sentiu confiante para bater. Mas não bateu bem, né? Assim, o Everson teve méritos, claro, mas o Davi telegrafou o canto, bateu a meia altura. Assim, o Everson foi bem, mas o Davi bateu mal também. A gente está no pós-jogo de Flamengo e Galo, Campeonato Brasileiro 0-0, placar injusto pelo que o Flamengo criou. A gente já falou que se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo, pelo que apresentou, mas futebol tem dessas e muito do que aconteceu nesse jogo está condicionada à atuação do Everson. A gente vai, tá vendo aí os instantes finais dos melhores momentos e na sequência a gente vai apresentar uma tela com os números do Everson para a gente falar um pouquinho sobre ele. Eu já vou jogar para você e daí a tela, quando chegar, a gente vai em cima dela. Claro. Atuação de Gala, de um gol... Galo. Essa foi boa, diria Milton Neves. Vamos colocar a tela do Everson para falar um pouco da atuação dele, para a gente entender o tamanho da atuação. Porque tem jogo que é muito claro, que você falou, o placar está condicionado à atuação do Everson. Primeiro, qual te chamou a atenção? Tem uma defesa que nem acho que é a melhor, mas eu achei mais bonita, que é um chute fora da área, aqui da direita, que eu acho que foi o Fabrício Bruno. De fora da área, batida bonita, ele vai lá e espalma. Aí, ó, finalizações contra aí os dois jogos, tá? O fim de semana e hoje. Tá. 44. Nossa, é muito finalizações chute, cara. certas contra 16, defesas 15, porcentagem de defesas 93,8, gols sofridos 1, defendeu uma cobrança de pênalti nesta quarta e assim, algumas defesas muito difíceis, né? Os números, eu não tinha noção que eram esses números aí, impressionante. E se a gente voltar assim um pouco para trás, um pouco antes da final contra o Flamengo, o Galo contra o River na semifinal, amassa o River no jogo de ida na Arena MRV, vai para Buenos Aires no Monumental para defender a vantagem. Quem é o melhor em campo no jogo do Monumental? Everson. Ele é o herói da partida, né? Premiado pela Conmebol como o herói do jogo. Teve uma grande atuação. Então a gente tem visto, o Everson é um bom goleiro, um goleiro que já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, o goleiro campeão pelo Galo. O próprio Vitor, recentemente estive comigo nessa viagem para Buenos Aires, na semifinal da Copa Libertadores, e o Vitor falando que ele, Vitor, hoje diretor de futebol, executivo de futebol do Galo, e Vitor vê o Everson como já um dos maiores goleiros da história do Galo. Galo que teve João Leite, Galo que teve Tafarel, Galo que teve o próprio Vitor e que tem o Everson, campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Vitor já o enxerga como um dos maiores goleiros da história do Galo. E aí é uma opinião do Vitor, claro, o Everson é um grande goleiro, mas ele vem, e me chama a atenção que essa grande fase dele vem nos momentos decisivos. Sim, né? Não é em jogo qualquer. Semifinal com o River Plate no Monumental de Nunes, daquele jeito, né? Explodindo de gente. Final da Copa do Brasil, mesmo com o Galo perdendo, mas um jogo duríssimo na Arena MRV contra o Flamengo. O jogo de hoje, que era um jogo de pressão também, assim, o jogo pode parecer que valia pouco, porque o Galo pensa no dia 30, mas o Galo tem coisas para fazer no Campeonato Brasileiro, né? O empate, o Galo é apenas o 10º colocado, tem um jogo a menos ainda com o Atlético Paranaense, mas ele é apenas o 10º colocado e se as coisas não derem certo em Buenos Aires, o Galo vai precisar de uma vaga, talvez ser o 9º, talvez ser o 8º. Quer dizer, se não der certo, no mínimo o 8º ele vai ter que ser, sem depender da final do Cruzeiro. Então o Galo tem compromissos a cumprir no Campeonato Brasileiro. Explicando por que o Gabi não foi para a arquibancada, né? Após anunciar que assistiria ao jogo, essas imagens são de hoje, ele com essa camisa retrô 10, obviamente o número que foi retirado dele quando ele usou a camisa do Corinthians. Depois que ele usou a camisa do Corinthians. Ah, tem a ver? Não sei. Do Gabriel a gente espera tudo. E ao mesmo tempo sendo retrô, você associa ao Zico. Ao Zico. Tem a ver também ele se colocar nesse... uma homenagem. Uma homenagem. Aí Após anunciar que assistiria ao jogo nas arquibancadas, ele desistiu da ideia. De acordo com a apuração da ESPN, o staff do atleta procurou lideranças de torcidas organizadas do Flamengo, que ficam localizados no setor norte do Maracanã, para entender se haveria algum tipo de segurança para o atleta assistir ao duelo em meio aos demais. No entanto, não foi garantido por estes líderes que não haveria tumulto, que seria possível controlar
controlar os torcedores em volta do Gabigol. A reportagem também procurou o Maracanã, que por meio de sua assessoria informou que não havia sido preparado nenhum esquema especial de segurança. Aí a gente tem um momento do Gabigol em campo, ele obviamente ficou no Maracanã durante a partida, num camarote. Camarote dele. Como é que você achou? Havia faixas de apoio, Gabigol para sempre na nossa memória? O que me chamou a atenção disso tudo, em mais um capítulo da grande guerra de narrativas entre os egos inflados de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, especialmente o presidente Rodolfo Landim, né? O que a gente tem de informação é que é mais uma guerra fria mesmo entre o Gabriel e o Rodolfo Landim. É que a primeira vez que eu vejo um jogador que está afastado e que o clube diz oficialmente que ele não vai jogar para não colocar em risco a harmonia do time, que vai para o campo. Porque geralmente quem está afastado não vai para o estádio. Some, né? O cara está afastado, mas está ali, ó, dando risada, funcionários do clube ali. Ele está afastado ou não está afastado, né? Então, assim, é um fato novo, assim. O Flamengo alega, o Flamengo, como clube, de maneira oficial, alega que o Gabriel coloca em risco a harmonia do time. E ele está no gramado, né? Então, são as distopias dessa novela insuportável, né, que já cruzou a barreira, já está insuportável essa guerrinha de narrativa. E a gente vê aí as bandeiras, elas belíssimas, né? O gol do Gabriel lá contra em Lima. River. Incrível. Na voz de João Guilherme. Zico e Gabi com as duas Libertadores e fechado com o Gabigol. São manifestações, não diz sobre a torcida, diz sobre pedaços, né, fragmentos da torcida, mas aí, claras manifestações de apoio a um dos grandes jogadores da história do Flamengo. Problemas à parte, indiscutivelmente, dos maiores jogadores da história do clube. Eu acho muito curioso, porque você apresentou esse ponto de vista que é verdade, né? Afastado pela questão da harmonia, eu não tinha pensado nisso. E tá ali em campo. E eu acho que essa bandeira do fechado com o Gabigol, que é o símbolo dele. Isso. E aí é o depoimento, né, Zupac? Já falei isso outras vezes. Eu morei no Rio bem nessa época, sou paulistano, obviamente, pela minha história, não sou rubro-negro e respeito demais o Flamengo. E tentava criar os meus filhos para que eles seguissem o meu clube. Claro. E eles seguiram, felizmente. Mas, enquanto morava lá, eu me lembro de um aniversário do meu filho mais velho, o João, que foi futebol o tema, e o cartão dele de convite, aquela lembrancinha que você dá assim, o save the date, que você manda no zap e tal, era o João com a camisa do nosso clube, imitando o Gabigol, ou seja, o impacto do Gabigol de ter realmente penetrado numa questão de massa que não envolvia só a torcida dele. E eu acho que isso é inegável, e ninguém tira dele. E já até falei isso aqui em outras vezes. Em 2013, o Neymar deixou o Brasil, foi jogar na Espanha. E em 2013, o Gabriel estreia no Santos no lugar do Neymar, entrando no lugar do Neymar, né? Então, o Gabigol começa a jogar quando o Neymar sai do Brasil. Desde então, nenhum jogador teve o poder midiático que o Gabriel tem. O Gabriel desde que o Neymar saiu, o maior personagem, né, a maior figura do futebol brasileiro. Concordo. E aí a gente junta vários motivos. Claro. Primeiro deles, a bola, ele é um tremendo jogador. Segundo, o nome é bom, é Gabigol, a molecada gosta. Claro. Ele é midiático, ele é polêmico, a comemoração dele viraliza. Sim. Sabe? Então ele chama a atenção. Ele é um cara diferente mesmo, para o bem e para o mal, mas nesse caso, para o bem, o poder de mobilização do Gabriel é muito grande, especialmente quando ele está em boa fase. Então é natural que um evento tão marcante como a saída de um cara como ele e essa rota de colisão que claramente existe entre ele e a presidência do clube chame muito a atenção. E aí vira essa guerra de vaidades, né? De um tentando controlar a narrativa, um tentando terminar a história com uma imagem melhor deixada perante o torcedor. É isso aí, galera. Guerra de egos, né, cara? Simplesmente é isso, né? De um lado, Gabriel Barbosa, que se acha maior que o Flamengo. Do outro lado, a diretoria do Flamengo, que tem um ego gigantesco também, né, cara? Bem, vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui, galera, quem foi o melhor e quem foi o pior em campo. Wesley, o melhor em campo. E Davi Luiz, o pior, né? O cara perdeu um pênalti. O Alcaraz foi lá, deixa eu bater o pênalti. E o cara não deixou ele bater o pênalti. E o Bruno Henrique, hein, como capitão em campo, por que não assumiu a responsabilidade? Pega a bola e fala, eu vou bater, eu sou o capitão hoje, eu quero bater. O cara é atacante, velho. Michael também. Não tinha nada que o Davi Luiz fazer isso aí, ó. Perdeu um pênalti, perdemos 2 pontos de graça. Era para o Flamengo ter vencido o jogo, né?
culpa do Davi Luiz hoje. O Davi Luiz que nos deu 3 pontos contra o Cruzeiro, fazendo gol de falta, hoje fez a gente perder 2, né? O Flamengo poderia ter conquistado 3 pontos e só conquistou 1. Bem, galera, vamos lá então para o ranking de atuações. Vamos pegar aqui as notas do público. Rossi teve uma nota 6.0, Fabrício Bruno 7.0, Davi Luiz 4.5, Alexandro 7.0, Wesley, melhor nota, melhor jogador em campo, tá jogando demais. Sofreu o pênalti, é um jogador de profundidade, um jogador que tá defendendo bem. Ele volta e ajuda na marcação e ainda apoia no ataque, cara. Tá jogando muita bola. Ele e o Gerson hoje são os melhores jogadores do Mengão, né? E que falta faz o Gerson nesse time? Meu Deus do céu, galera. Que falta. Léo Ortiz também, né? Vamos lá então, ó. Everton Araújo teve uma nota igual. Tá jogando muito também. Parabéns aos crias aí, né? O Everton Araújo 9.0 também, cara. Jogando muita bola. O Alcaraz 5.0. Scholler entrou no finalzinho do jogo, não teve nota. O Matheus Gonçalves 6.0, jogou bem, hein? Acertou bola na trave. Cara, hoje a bola não entrava de jeito nenhum. É bola na trave, era o goleiro que pegava tudo. Então, infelizmente, ficamos no 0-0, né? O Lohan teve uma nota 5.5, entrou no segundo tempo. Ayrton Lucas, nota 5. Faz tempo que não joga bem, mas hoje não comprometeu, né? Nota 5 para o Ayrton Lucas. Cleiton entrou no finalzinho junto com o Scholler. Não teve nota, né? Bruno Henrique, nota 6. Bruno Henrique... poderia ter finalizado melhor em algumas ocasiões, né? Nota 6, vai. Tá bom. Michael, 5.5. Tentou criar, tentou jogar pelo meio, né? Ele é um ponta, mas ele estava jogando mais centralizado, fazendo a função ali de um meia atacante mesmo, pelo centro, né? Felipe Luiz, nota 10 do público. Merece, né, galera? Merece, né? Felipe Luiz é a melhor notícia que tivemos em 2024, né? No nosso Flamengo, né? O cara fez a diferença mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Queria a vitória, mas infelizmente não veio por vários fatores, né? O goleiro Everson pegou tudo. Davi Luiz perdeu o pênalti. Flamengo bem desfalcado, data FIFA. Eu odeio data FIFA. É foda, né, cara? É isso aí. E o Gabriel Barbosa estava nas arquibancadas, não, né? Ele estava no camarote dele, né? Isso aí. Valeu? Talvez se o Gabigol estivesse em campo, ele poderia ter marcado esse gol. Poderia. Mas fazer o quê, né? Saudações, tamo juntos. Fui.